O canal Crimes e Efeitos não se responsabiliza pelas falas de convidados ou terceiros. As opiniões são baseadas em relatos recebidos. Garantimos espaço para o contraditório e o direito de resposta. Dito isso, agora é com você. Ouça, pense e tire suas próprias conclusões. E não esqueça de seguir aqui nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Marcelo tinha 24 anos, trabalhava na administração da Polícia Civil, sonhava em servir e proteger, mas numa madrugada foi morto dentro de casa, por um erro da Polícia Federal, sem mandado e sem justificativa. Hoje, a mãe Suelen luta por justiça e está aqui com a gente no Crimes e Efeitos para dar a sua voz, o seu grito de justiça. Suelen, obrigada por estar aqui com a gente, conversando, contando e confiando na gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Suelen, vamos começar falando lá do comecinho, para a gente ter uma linha, tá? Como que é, Lucas, que a gente fala? Uma linha, esqueci a palavra. Linha do tempo. Uma linha do tempo, desculpa, eu esqueci. Uma linha do tempo, para a gente entender quem é a Suelen, quem é o Marcelo, e o que aconteceu até chegar na tal data onde seu filho foi assassinado, tá? Então, primeiro eu quero saber quem é a Ana Suelen. Eu sou mãe do Marcelo, de 24 anos. Eu sou policial civil aqui do estado do Pará há 15 anos. Meu filho morava comigo, eu e ele. E agora eu sou uma mãe lutada, sofrida, buscando por justiça pelo meu filho. Suelen, como foi assim quando você descobriu que você estava grávida? Foi uma gravidez que você planejou, que você estava esperando? Não, eu engravidei aos 17 anos e tive meu filho aos 18. Eu estava terminando o ensino médio. Mas, graças a Deus, eu sempre tive apoio da minha família. E minha família, depois que eu tive o Marcelo, me apoiou muito. Eu ingressei na faculdade, terminei a faculdade. E 2 anos depois eu passei no concurso da polícia.
E como que era o Marcelo criança? Marcelo, criança, Marcelo nunca me deu trabalho. Marcelo era uma criança boa, feliz. Marcelo nunca foi de gostar de rua desde criança. Dormia cedo. Se eu não desse a sopa dele até 8 horas, ele dormia e não comia mais, porque ele dormia muito cedo. Nunca me deu trabalho na escola. Sempre fui um bom aluno na escola, tanto que até hoje eu ainda tenho contato com as professoras do pré, do ensino fundamental dele. Marcelo era um menino feliz, foi uma criança feliz, gostava de comer, ele era gordinho. Na infância, né? Porque Na adulto ele já não era infância, mais, né? isso, não, na infância. E ele sempre quis entrar na mesma profissão que a mãe, ou foi uma surpresa quando ele falou que ia entrar na polícia? Não, o que acontece? O sonho do Marcelo era montar um estúdio de educação física. Ele terminou a faculdade agora, ele cursou direito até o quarto período, e aí um dia me olhou e disse: Mãe, não é isso que eu quero para mim. Não me identifiquei, não é isso. Eu disse: Meu Deus, tu queres o quê? Ele disse: Eu quero fazer educação física. E aí, como eu sempre prezei pela felicidade dele, eu disse para ele: Filho, é o que vai te fazer feliz? Ele disse: É. Eu disse: Então a gente tranca a faculdade de Direito e você faz educação física, que é o que ele amava, o que ele era apaixonado. Ele se formou agora em educação física, ele ainda ia pegar a carteirinha do conselho agora, final do ano. E aí a gente tinha os planos de a gente ver se a gente conseguia montar um estúdio para ele trabalhar. A Polícia Civil apareceu na vida dele porque eu sou policial civil há 15 anos. E aí, dentro da polícia, existe um processo seletivo. E apareceu a oportunidade nesse processo seletivo. Eu inscrevi ele, ele fez a prova, passou e ele estava na Polícia Civil. Ele anteriormente já havia trabalhado também no batalhão da Polícia Militar, quando ele tinha 17 anos, que eles têm dentro do batalhão um projeto que se chama Voluntários. E aí, meu filho também trabalhou no batalhão da Polícia Militar, no interior onde a gente morava. Não era um sonho ser Não era um policial, tanto sonho, que era. mas Não, não era um sonho, tanto que a minha briga com ele era que eu queria que ele passasse num concurso público, e ele dizia: Mãe, a senhora já levou em consideração do que eu quero seguir a minha carreira e tal, e eu tentava convencê-lo de que ele podia estar no concurso público e também exercer a carreira dele. Minha luta com ele era essa. ele era muito jovem, né? Muito Ele era jovem. muito jovem, Então sim. aí também ele não consegue ter essa. E aí quando ele entrou, então para você foi maravilhoso. Quando Sim, ele, sim. Nós trabalhávamos no mesmo prédio, inclusive, eu e ele. então Nós vocês viviam trabalhávamos dentro da literalmente delegacia juntos, geral. então. Então Não, vocês ele ia viviam na moto juntos. dele porque os horários eram diferentes, né? Ele trabalhava só 6 horas por dia e eu trabalho 8. E qual o seu objetivo quando você entrou na polícia? Dar uma vida digna para o meu filho. A polícia, ela não foi também um sonho. Ah, eu sonhei em ser policial. Apareceu o concurso, eu fiz, eu precisava dar uma vida digna para o meu filho e foi a forma que eu encontrei de dar essa vida digna para ele e eu consegui. Certo. Então, seu filho fez a faculdade, estava aí ingressando no direito, desistiu, porque O não era o direito ele sonho dele. desistiu, sim, E aí ele entrou no administrativo ali da Polícia Civil, mas já tinha trabalhado anteriormente também no batalhão da no Polícia Militar. batalhão da Polícia Militar. Então a vida de vocês, por mais que não fosse um sonho, hoje em dia é difícil saber também como quem consegue seguir realmente o sonho, né? Eu queria ter o sonho de não fazer nada, mas a gente tem que trabalhar, né? Mas aí assim, vocês estavam trabalhando junto e a vida de vocês era a polícia. Sim, A estrutura de vocês era confiar na polícia. sim. Era essa a mentalidade de vocês. Vocês confiavam. E quando você. Eu vou te fazer uma pergunta bem aleatória. Quando vocês viam esses casos na televisão de erros que a polícia comete, o
que Eu passava, não assim, vou na te cabeça de vocês, mentir, assim? eu nunca me atentei ou parei para refletir em relação a isso. Até porque eu acho assim, não é um erro da polícia, são determinados policiais. Como eu te falei, eu sou policial há 15 anos, eu nunca agredi ninguém, eu nunca matei ninguém, nunca desrespeitei ninguém dentro da casa ou dentro de uma delegacia. Eu sempre priorizei na minha vida tratar as pessoas com humanidade. Então, assim, eu nunca parei muito para refletir. Algumas vezes eu via, dizia, nossa, por que a pessoa faz isso? Ou, ao contrário, quando alguém envolvido com crime matava uma pessoa do bem, era o mesmo comentário. Nunca parei para refletir, ai, até porque as pessoas que estão ao meu redor também, os que eu tenho uma amizade, que frequentam a minha casa, os policiais que frequentam a minha casa, têm uma conduta parecida com a minha. Entendi. Eu tô tentando não chegar direto no dia para a gente começar a entender exatamente como que é a história de vocês, tá? Há quanto tempo que o Marcelo estava trabalhando na Polícia Civil? 2 anos. Dia 2 anos. 12 de outubro iria fazer 2 anos. Ele namorava? Ele tinha uma namorada, assim. Tinha uma namorada. E como que era a vida dele, assim, fora da polícia? Só pra gente tentar entender como que ele era adulto, tá? Ele era de sair na madrugada, ele... Tá. Marcelo era caseiro. Eu até dizia que ele tinha uma alma envelhecida, porque ele não era um menino de festa, ele não era de bebedeira, de sair. Marcelo saía do trabalho, ele era viciado em esporte, qualquer tipo de esporte, tanto que ele fazia vôlei, futebol, jiu-jitsu, academia, corria. Ele era viciado nisso e gostava de jogos de PlayStation. Então, a vida dele fora do trabalho eram os esportes e jogo. Ele tinha uma namorada que estava com ele já há 1 ano, mais ou menos. Ela ia lá para casa, eles ficavam lá. Ela também gosta desse negócio de anime. E ele gostava disso, de anime, de jogo, de atividade física. Não era um menino de festa, não era um menino de bebida, de balada. Não era. Nunca tive problema com ele de, não estou conseguindo dormir porque o Marcelo não chegou, é de madrugada, o Marcelo não chegou. Eu não tinha esse problema, não era um problema que eu tinha na minha vida com ele. Então não tinha um porquê também a polícia eh, suspeitar, duvidar, imaginar alguma coisa dele. Não, meu filho tem uma conduta totalmente ilibada. Eu até falei no dia, eu falei, gente, meu filho não sabia nem o que fazer se ele fosse abordado pela polícia, porque ele nunca foi abordado pela polícia. Ele nunca se meteu em uma situação de risco que pudesse fazer com que o policial precisasse abordar ele, talvez na rua, ou na madrugada, ou fazendo alguma coisa que chamasse a atenção da polícia para abordar ele. Ele nunca nem abordado pela polícia foi. A polícia não é uma ameaça para ele, nunca foi em momento nenhum. Ele tem amigos policiais, os meus amigos que são policiais também são, assim, amigos dele, mesmo ele trabalhando dentro da área administrativa, todo feriado prolongado, ele se dispunha a se deslocar para os balneários que têm as operações verões no estado para trabalhar, porque ele gostava de trabalhar, até porque também ele ganhava um dinheirinho a mais, né, com as operações, que é remunerado a operação. E assim, enquanto todo mundo queria para festa, queria para balada, queria ir talvez para um município que tem na praia, o Marcelo queria trabalhar. Ele dizia, mãe, quero trabalhar, mãe, precisa arranjar vaga para eu trabalhar, quero ir para lá trabalhar. E a maioria dos feriados prolongados ele estava trabalhando. Eu vou te fazer uma pergunta agora para policial, tá? Que você é uma policial. Quando existe uma missão, a Polícia Federal ela não vai prestar contas à Polícia Civil. Porém, para você entrar numa missão, você tem que fazer uma investigação. Sim, É o mínimo, né? Então, sim. automaticamente, alguns contato tem que ser feito. Foi feito algum contato da Polícia Federal com a Polícia Civil? Porque se você é uma policial, ele trabalha na administração da Polícia Civil
e a Polícia Federal vai fazer uma missão, automaticamente alguma coisa ela tem que pesquisar, alguma coisa ela tem que fazer para saber quem é a pessoa e saber onde essa pessoa mora. Isso foi feito porque, assim, Creio eu a gente que vai entender não. Até que caiu de gaiato ali, né? porque o que acontece? Se o alvo fosse eu, eles deveriam comunicar a minha corregedoria, porque a corregedoria teria que ir junto. Se eles soubessem que a casa que eles estavam adentrando era de um policial, eles deveriam também comunicar a corregedoria para a corregedoria acompanhar a ação deles, fato que não aconteceu. Em nenhum momento eles entraram em contato com a Polícia Civil ou com a Corregedoria da Polícia Civil para informar que um possível alvo na casa dela e a gente vai adentrar, porque eles deveriam ter feito isso. Suponho suponho que eles não sabiam que eu era policial. Eles não tinham esse conhecimento que eu era policial, até porque eu não era alvo da operação. Eles não tinham meu endereço estudado dentro da operação deles. Eu já suponho que eles não sabiam absolutamente nada, né? Nada. Suponho também. Eles Né? não sabiam o apartamento que eu morava. Eu havia me mudado, Então, havia 15 dias. vamos então só voltar algum tempo atrás. Você então tinha uma relação saudável com seu filho, uma pessoa tranquila, também namorava, nunca teve nenhum tipo de problema com a polícia, nunca teve nada, pelo Nunca. contrário, pelo que eu tô entendendo, pelo contrário, vocês tinham amizades ali dentro, né, do batalhão No de âmbito vocês. policial, sim, Isso, então, tranquilo. E aí você conheceu uma pessoa, certo? sim, Ó, quando você conheceu essa pessoa, que tem o mesmo nome que o seu filho, sim. como que o seu filho reagiu, assim? Tipo, tudo de bom? O relacionamento deles era bom? Tá. Deixa eu te explicar. Eu conheci o Marcelo Rabelo há aproximadamente 2 anos. Marcelo não fazia parte da minha rotina. Marcelo não morava na minha casa. Nós não tínhamos uma convivência dentro da minha casa. Meu filho conhecia ele, sim, conhecia, porque ele já foi algumas vezes na minha casa, mas não existia essa convivência de nós três juntos. Vamos sair nós três juntos para fazer qualquer coisa que seja. Não existia essa convivência. Mas ele sabia da existência dele. E aí, Sim, isso há 2 anos. E aí vocês começaram a ficar um tempo mais junto e acabaram tendo um relacionamento, isso. certo? Quanto tempo que você estava com esse relacionamento, assim, que já que o Marcelo, os dois Marcelos se Se con- falavam, tinha já esse contato? Há um ano, mais ou menos. Há um ano. E a convivência era Isso. boa quando ele veio para dentro da sua casa. Assim, até onde a gente enxerga, assim, como eu estou te falando, não existia convivência, existia cumprimentar, entrou, oi, bom dia, boa tarde, trocar 2 ou 3 palavras, não existia essa convivência de conversa, vamos sentar aqui, nós dois somos amigos e vamos sentar e conversarmos. Não existia essa convivência. Tanto que minha família não conhece o Marcelo, o outro Marcelo, nunca conheceu. Até porque ele não, friso de novo, ele não morava na minha Ele casa não frequentava a sua e casa ele contínua, ele não era morador da sua casa. não era morador da minha casa e esporadicamente ele iria na minha casa e mais esporadicamente ele dormiu na minha casa. Nossos encontros geralmente eram fora do ambiente ali da casa, geralmente eram na rua. E quando eu E, voltava, eu voltava para minha casa só. e você tinha alguma coisa que te levava a querer desconfiar da pessoa que você estava se relacionando? Tinha alguma coisa que te levava a ter algum tipo de medo ou não? Não, não. Eu conheci o Marcelo através de policiais civis, porque eu estou aqui em Belém há 5 anos só. Eu passei, dos 15 anos, eu passei 10 anos no interior. E eu conheci ele através de policiais civis, ele sendo empresário na cidade, que de fato ele trabalha no ramo da reciclagem, inclusive ele é um dos maiores sucateiros, no nome vulgar, do Norte e Nordeste. Um minutinho, Lucas, desliga o ar para mim, por favor.
Tá, então você conheceu o Marcelo através de policiais. Sim, em comum, amigos em Tá, comum. então você não conheceu o Marcelo assim eu vou falar balada, mas assim, não é interpretando, não me interpretem mal. Mas não foi passeando em alguma coisa, não. Você conheceu ele através de amigos policiais. Sim, E automaticamente, se seus amigos são da polícia, te apresentam uma pessoa, você não vai ter nem por que também desconfiar, né? não, Se ele anda com um policial, geralmente tá tudo ok. sim, É o que a gente deduz, né? Então, a convivência era normal dentro daquele contato da, do oi e tchau. sim. Não, sem conversas prolongadas. Tá. Com o meu Houve-se. filho, né? Tá falando com o meu Sim, filho, não, né? Sim. com seu filho. Houve, aí, antes da gente chegar no dia e tudo mais, tá? Eu vou te fazer essa pergunta. Houve algum momento, nem que seja pequenininho, alguma história que fosse torta em relação a esse Marcelo, para você? Não aos meus ouvidos, não. Então, agora eu quero chegar Vou, já no. eu vou, eu vou te falar o porquê que não existia uma suspeita, não existia uma. Como eu te falei, todos os meus encontros, a maioria dos meus encontros com o Marcelo eram fora de casa. E aí nós íamos para lugares frequentados por todo mundo aqui na minha cidade, restaurantes bons, locais, bares bons, que eram bem conhecidos. Não havia uma suspeita do meu lado, porque nós andávamos em locais públicos, e não andava escondido de ninguém. Nunca me falou nada de, posso estar sendo investigado por alguém. Até onde eu sei, ele trabalha no ramo de reciclagem, que era o que eu via muito ele falar, eu ouvia ele falar no telefone, comprando, vendendo cobre e alumínio. Então, não tenho, eu não tinha e, Do que e desconfiar. do que desconfiar, e até hoje eu acredito que ele não está envolvido nisso. Mas a gente cabe à justiça provar, né? Quando a gente tem um contato contínuo, acho que dá para a gente desconfiar mais. Mas quando a gente não tem um contato tão frequente, aí fica mais difícil realmente a gente falar, né? Eu imagino, né? Porque se você não tem aquele convívio de frequentar a casa dele, a família dele, ele É. de frequentar a sua família, então realmente é mais difícil a gente tentar, né, desconfiar de alguma coisa. Eu vou chegar agora no dia, tá? Para a gente adentrar esse assunto, eu quero deixar claro aqui para todo mundo que está nos ouvindo, por quê? Porque a Suelen, ela foi muito criticada por ela estar com uma pessoa que a polícia estaria procurando, o que até hoje não se sabe se a polícia realmente estava procurando ele. Mas isso não interessa, não interessa aqui no nosso podcast, e acredito que em entrevista nenhuma. O que a gente tem que pensar não é nos assuntos satélite, né? É no fato, no que aconteceu, é no ato, na atitude que teve que tirou a vida do filho dela. Então, assim, as pessoas falam, se ela tivesse se envolvido com uma pessoa que não tivesse sido procurada, ela nem sabia disso. A questão é, a Polícia Federal invadiu a casa dela, sem mandato, sem nada, sem justificativa, sem nada, e assassinou o filho dela. Então, a história que as pessoas têm que saber é essa. A vida particular da Suelen não tem nada a ver. Nada a ver. Então, só para a gente adentrar, a gente Não, vai adentrar agora. eu poderia eu ser investigada. Eles não têm o direito de matar meu filho. Não têm o direito de me Exatamente. matar e matar meu filho. Na realidade, não teria direito de matar nem o Marcelo, que Sim, você eu estou te dizendo, se estava eu tendo fosse a investigada dentro da operação deles, nada dá o direito deles de entrarem e matarem meu filho. nada dá o direito deles não ter um mandato, eles não podem invadir a casa de ninguém, de ninguém. Mas então é só para a gente adentrar dentro do dia, que é o dia que eu acredito que vai ser o mais difícil da sua vida,
que temos quase a mesma idade, temos filhos quase da mesma idade, porque eu tenho um filho que vai fazer 22 anos daqui a um mês e meio. Então, assim, eu nem imagino o que seria isso. Então, só para a gente respeitar as pessoas, né? Para a gente não começar a falar e as pessoas já começar a criticar. Então, a Suelen não teve nada a ver. Quem tem aqui culpa é a Polícia Federal que invadiu a casa da Suelen sem nenhum tipo de justificativa, sem nenhum tipo de mandato, nada. Eles invadiram, assim como a gente começou mostrando aqui no podcast, e assassinaram o filho da Suelen, o Marcelo, de 24 anos. Então, só para deixar isso muito claro. E agora a gente vai adentrar no dia. Você lembra do dia, da hora que você acordou, no dia? Como que foi esse dia? Conta pra gente, por favor. Eu acordei 5h30 da manhã e fui até a cozinha pegar uma água. O meu quarto é o último do corredor, dos 3 quartos, são 3 quartos na lateral e o meu, a porta de frente para o corredor. Passei pela frente do quarto do meu filho, estava aberta a porta, ele estava deitado, dormindo. Passei, olhei ele deitado, dormindo, porque ele dorme de porta aberta, porque a gente tem 2 gatinhos e um cachorro. E como o gato tem vida noturna, o gato passava a noite entrando e saindo e a porta ficava aberta, por conta desse motivo. Só Fui um até a minutinho, cozinha. Suelen. Só um minutinho. Conta pra mim como foi antes de dormir. Assim, como foi a última vez que você conversou com seu filho, um dia antes? Tá. Eu estava num restaurante da cidade aqui, na companhia do Marcelo Pantoja, e cheguei em casa por volta. E primeiro me mandou mensagem, porque um dos gatinhos estava meio doente, achando que estava com infecção urinária. E aí, por mensagem, eu falei para ele: oh, o remédio está em tal lugar, pega o remédio, dá para ele. Quando eu cheguei em casa por volta de 15 para 1, mais ou menos, ele estava sentado no sofá, assistindo, jogando o videogame. Entrei, fui lá, dei um beijo na cabeça dele, expliquei: tá tudo bem, amor, bora deitar? Ele disse: já vou, tô terminando. Passei pro quarto, perguntei para ele, passei pro quarto, troquei de tomei banho, troquei de roupa e voltei na sala, ele ainda estava jogando. Perguntei do gatinho. Aí ele disse: a senhora leva ele de manhã? Eu disse para ele: não sei se eu vou conseguir levar, porque eu tenho que trabalhar. Aí ele disse: então tá, a senhora veio e me avisa. Qualquer coisa, eu não vou trabalhar amanhã e peço para me dispensarem pela manhã para eu levar o gatinho. Depois disso, dei um beijo nele, voltei pro meu quarto e me deitei. Por volta de 1h20, ele me mandou uma mensagem falando assim: mãe, eu estou preocupado que pode dar infecção renal nele, no Utah. E aí, se a senhora não conseguir levar ele mesmo, me fale, porque eu vou pedir a dispensa para eu levá-lo. Foi a última mensagem que ele me mandou. Eu não li essa mensagem na noite. Eu já li a mensagem quando eu acordei, 5h30 da manhã. Por isso que eu Ele sei o viu o horário. Marcelo entrando, então. Ele viu o Marcelo entrando, sim, viu. Por isso que eu olhei o horário, porque eu olhei a mensagem dele, a mensagem dele fica favoritada no meu WhatsApp, né? Então fica sempre na caixa em cima. E eu vi que ele tinha mandado mensagem, olhei, li a mensagem e voltei pro meu quarto. Peguei o copo com água, passei, olhei a luz da sacada acesa, apaguei a luz da sacada, passei de novo pelo quarto dele e entrei no meu quarto. Deitei de novo. Ainda pensei em descer, porque aqui a gente tem uma festividade aqui que é o Círio de Nazaré. E aí a gente estava na semana do Círio de Nazaré e as sextas-feiras que antecedem o Círio eu faço doação para os romeiros na BR e eu havia comprado pacote de refrigerante e salsicha que eu ia fazer hot dog no outro dia para doação. Pensei em descer para pegar as salsichas que estavam no porta-mala do meu carro. Aí disse: vou dar mais uma descansada, que ainda ia dar 6 horas da manhã, eu só pegava 8 horas. Quando eu me arrumar, eu já desço, pego a salsicha e já subo já arrumada com a salsicha. E 10, 15 minutos após eu pensar isso, eu ter me levantado e voltado a deitar, eu ouvi o estrondo na porta. Muito alto, muito alto, muito alto. Me levantei da cama, olhei para o Marcelo e disse para ele: o que é isso? Levantei e dei a volta, porque eu dormia do lado direito e a porta fica ao lado esquerdo. Dei a volta na porta. Quando eu estava dando a volta na porta, eu ouvi as vozes
que eram vozes indefinidas, de frases indefinidas, que eu não conseguia entender o que eles falavam, como se fossem vários gritando ao mesmo tempo, e os 2 disparos, Que horas que eles entraram? 6 horas. 6 horas. Tá, Voltou. Vocês oi, estão me ouvindo? tô ouvindo. Mas eu não estou te ouvindo. Foi a ligação. Me ouve? Estou ouvindo, agora eu estou ouvindo. Então, volta só você falando que você ouviu um estouro, tá? Eu ouvi o estouro, gritos não definidos, de frases não definidas, e os 2 tiros em sequência. Liga o note ali, por favor. E os 2 tiros em sequência. Corri para a porta do quarto. Foi quando eu ouvi eles falarem polícia, polícia. Olhei para o Marcelo e disse para ele: não é polícia. Na minha cabeça, não era polícia. Peraí, só pra entender. Você ouviu os 2 tiros e depois Ouvi que você os ouviu 2 os dois tiros. tiros, Eu ouvi eles falarem na porta do meu quarto: polícia, polícia. Polícia, então eles polícia. já, então eles já tinham Eles já tinham matado seu matado meu filho. filho. Já tinham matado meu filho. Eu olhei para o Marcelo dentro do quarto e disse para ele: não é polícia. Porque na minha cabeça era bandido que havia invadido meu apartamento para me matar. Pensei: mataram meu filho, vão matar todo mundo que está aqui dentro. Porque, coincidentemente, uma semana anterior a isso, eu estava passando na esquina da minha casa, porque eu estava vindo da casa da minha mãe, e tinham 2 homens tirando foto da câmera do meu prédio. 2 homens numa moto tirando foto da câmera do meu prédio. Eu ainda cheguei a tirar uma foto deles. Eu até falei pro pessoal que trabalhava comigo, desses 2 caras estavam tirando foto da câmera lá do meu edifício. Assim, eles tinham uma aparência assim, meio duvidosa. E aí E aí, você quando eu imaginou que era ouvi, isso. eu imaginei que eram bandidos que tinham invadido o meu apartamento para me matar e matar todo mundo que estava lá dentro, depois que eu ouvi os 2 tiros fora do meu quarto. Foi quando eles falaram, polícia, polícia. Aí eu disse: não é polícia. O Marcelo fez: abre a porta. E aí eu fui abrir a porta e me deparei com os policiais na porta do meu quarto. O primeiro, eles em entrada tática, né? O primeiro com o escudo tático na frente, um escudo bem largo, que eu não conseguia sair, porque eu queria sair para ver meu filho. E eles perguntavam quem está aí dentro, e eu dizia: o Marcelo está aqui dentro, e eu queria sair para ver meu filho. E eu com a mão levantada, eu estava só de esses sutiãs, que é só um top e um short de baby doll. E eu querendo passar, e o escudo não deixava eu passar, e eu me apertando assim entre o escudo e a parede, até que eu consegui passar. Eles adentraram para o meu quarto. Só uma pausa nessa sua fala, me perdoa. Qual a sua altura? 1,60, Qual a altura do seu filho? 1,65. E aí você queria passar e não conseguia passar. Não conseguia passar, até que eles deram uma dobrada no escudo e eu consegui passar por eles. Fui para entrar no quarto do meu filho, já tinha um policial na porta que não deixou. Eu olhei para dentro do quarto, meu filho já estava deitado no chão, de rosto assim colado no chão, e o sangue saindo aqui no pescoço dele já. Aí eu tentei entrar, o policial começou a me bater na minha cabeça: anda, anda, vagabunda, anda, vagabunda. E eu disse: eu não estou entendendo o que está acontecendo. E foi quando eu disse: gente, eu sou policial, parem com isso, eu sou policial, o que está acontecendo? Eu com a mão para cima. Cheguei na Então sala, eles te agrediram também me agrediram também, sim. e te ofenderam. Fisicamente, e me ofenderam também. E aí eu E aí cheguei você na falava que era sala policial e nada. e eles estavam altamente alterados, eles estavam muito agressivos e alterados. Porque eu não tinha feito nada para eu apanhar. Eu queria entrar no quarto com meu filho só. E aí, quando eu cheguei na sala, vinha entrando um outro policial, sem ser com a roupa do GPI, e eu de mão levantada disse para ele: o que está acontecendo? Gente, eu sou policial, o que está acontecendo?
Aí ele mandou eu sentar no sofá, eu sentei no sofá, e aí eu perguntei para ele, cadê meu filho? Cadê meu filho? Aí ele disse, teu filho é uma criança? Eu disse, não, meu filho é um rapaz de 24 anos que está deitado no quarto dele aqui do lado. Vocês balearam meu filho está bem? Eu vi sangue, vocês balearam meu filho. Aí o outro policial do GPI veio e disse assim, vai ficar tudo bem, teu filho está sendo socorrido. Eu disse, está sendo socorrido por quem? Por eles que não eram. Ninguém, né? Eles disseram que seriam eles os socorristas. Mas quando vai uma missão atrás de alguém, não tem um delegado, não tem alguém que comanda, não tem o chefe que. Me explica, por favor, porque eu não sei. Assim, na minha cabeça tem que ir um delegado, tem que ir um chefe, alguém tem que ir para comandar. Essa pessoa existiu? Pois é, para minha surpresa, eu pedi muito para falar com o delegado. Só estou ajeitando que estava chiando aqui, só um minutinho. Eu pedi muito para falar com o delegado, para falar com o delegado da operação. Quem é o delegado da operação? Para minha surpresa, depois, posterior ao fato de tudo acontecido, o delegado estava lá dentro da minha casa e ele nunca se apresentou para mim. Ele não veio falar comigo, ele não veio me dizer o que estava acontecendo, porque eu cheguei a perguntar para o policial, o que está acontecendo? Ele disse para mim, tu não sabe o que está acontecendo? Eu disse para ele, não, eu quero que tu me explique o que está acontecendo. Vocês balearam meu filho, o que está acontecendo? Em nenhum Vocês momento balearam eles meu filho, chegaram. vocês me agrediram, vocês me xingaram. Eu quero saber Nesse por que momento tudo isso. eu não pensava na minha agressão, porque o meu pensamento era todo voltado no meu filho que estava sangrando no chão. Tá travando o seu vídeo, o seu áudio, desculpa, o seu áudio tá travando. Você colocou algum fone? Agora, melhorou? Agora melhorou, agora melhorou. É, Tá chiando para tá mim aqui. travando ainda? Tem que só perto de alguma coisa de energia. Você tá perto de. Como assim, alguma coisa de energia? Você tá carregando o seu celular ao mesmo tempo? Não, tirei já. Ah, então tá bom, então pode ser isso. O Lucas falou que pode ser isso. Mas ele não É, parou de tirar ainda. então, assim, você foi agredida, você foi agredida moralmente, fisicamente, seu filho foi Fisicamente, assassinado meu filho foi assassinado. Eles e o adentraram na delegado não minha falou nada. casa sem mandado de busca para minha casa e o delegado se calou. Eu pedi para conversar várias vezes com o delegado da operação, perguntei quem era o delegado da operação e eles me diziam. No início, eles me respondiam: quando eu pedia meu telefone, me dá meu telefone, eu quero avisar para minha família, eu preciso avisar, eu preciso falar com alguém do que está acontecendo. Eles diziam, quando o delegado autorizar. E eu dizia, cadê o delegado? Eu quero conversar com o delegado. Mas se Cadê o se delegado? eles não tinham, eu não estou entendendo. Se eles não tinham, se eles não tinham mandato, se eles não tinham nada, por que que eles estavam te proibindo de falar no seu celular? Porque eles não, Eles você pegaram nem meu sabia o que estava celular. acontecendo. Eu não sabia. Enquanto eu estava na sala, eles estavam abordando o Marcelo dentro do quarto, meu filho no outro quarto morto e eu na sala, perguntando o que estava acontecendo. Perguntando como é meu filho estava, o que estava sangrando. E aí, nesse entremeio, eles trouxeram o Marcelo de dentro do quarto, já também sangrando, tanto que ele levou 12 pontos na cabeça dele, que deram com o bico do fuzil na cabeça dele. Trouxeram ele sangrando, jogaram ele na sala e me tiraram da sala. Quando eu passei pela frente do quarto do meu filho, a porta já estava fechada. Eu não vi mais ele. Tinham 2 policiais dentro do quarto com ele, com a porta trancada. E aí eu passei Quantos para o policiais segundo. no total? Que eu contei, acho que Eram tinha 12. uns eu contei uns Eram, 9 ali na filmagem, mas não dava para eram ver todo mundo mesmo. Eram 12 policiais da Polícia Federal, 8 do GPI, do Grupo de Pronta Intervenção, e o restante eram policiais federais. Foram 12 pessoas, policiais, invadindo seu apartamento sem nenhum tipo de documentação que pudesse ali Nada. respaldá-los. Qual foi a justiça? Bom, vamos, calma. Aconteceu isso,
Você foi pro seu quarto? Foi não. Não, fui pro segundo Você foi quarto. levada pro seu quarto. Fui levada, sim, pro segundo quarto primeiro. E aí lá me botaram sentada, eu peguei uma cadeira que estava lá, uma cadeira dessas de praia, me sentei na cadeira e comecei a passar muito mal, vomitei lá, e perguntando pelo meu filho. E aí eu comecei a perceber que meu filho não fazia, não emitia barulho nenhum, não emitia som nenhum. E aí eu comecei a perguntar para eles, meu filho tá morto, né? Meu filho tá morto, meu filho tá morto, vocês mataram meu filho, por que vocês mataram meu filho? E eles passaram a não falar mais comigo, eles não me respondiam. Eles andavam de um lado para o outro dentro do apartamento, Perdidos. perdidos. Eles faltavam dar de encontro um com o outro dentro do apartamento. E o policial federal comigo lá dentro do quarto, na minha custódia. E E esse eu era sua todo custódia, mas custódia do quê? Se ele estava lá sem mandato, sem nada, assim, ele estava lá, sem não nada. estava como sobre custódia. Você estava Mas ali, até então eu não eu tô perguntando o que está acontecendo, eu quero que eles me dissessem o que estava acontecendo, e ninguém me falava. Não me falaram nem assim, a gente veio cumprir o mandado de prisão no Marcelo. Nem isso me falaram. você estava Depois que mantida eles refém na mataram sua meu própria casa filho pela na minha Polícia própria Federal. pela Polícia Federal, sim. Eles me manteram lá, custodiada, sem eu ser alvo, sem eu ser indiciada, sem eu ser suspeita. Mataram meu filho, arrombaram minha casa, me mantiveram lá, pegaram meus pertences, pegaram minhas armas, que são do Estado, todas levaram para a Polícia Federal junto com meu telefone, mexeram, reviraram minha bolsa. Mas não pode, gente, pelo amor Mas de eles Deus. fizeram. Mas eles fizeram. Foram, foram crime atrás de crime, a Polícia Federal fazendo sem nenhum tipo de justificativa. Mas eles fizeram. Eles fizeram. E aí, como eu estava altamente atordoada pela questão do meu filho, na hora eu nem estava me atentando para essas outras violações dos meus direitos. Eu estava muito preocupada com meu filho, que estava no outro quarto, e eu queria socorrer ele. Eu perguntava, eu quero meu celular, deixa eu ligar para o socorro, meu filho tem plano de saúde, eu quero ligar para alguém, avisar que meu filho está baleado. E aí eu comecei a prestar atenção que ele não fazia mais barulho, ele não fazia mais barulho, ele não soava mais nada, nem o som. E aí eu comecei a clamar por Deus dentro do quarto. Meu Deus, me ajuda, Senhor, meu Deus. E comecei a clamar por Deus e vomitar e passei mal. Fui no banheiro, que é na direção da porta do quarto do meu filho. A porta continuava fechada. E aí eu disse para eles, deixa eu entrar, deixa eu ver meu filho, deixa eu socorrer meu filho, eu quero ficar lá do lado dele. E aí eles passaram a não me responder mais, eles passaram a me ignorar. Não falavam mais, nem respondiam mais para mim. Enquanto isso, eles entravam no apartamento, eles saíam do apartamento, eles me perguntaram, tu tem arma? Eu disse, tenho arma, tenho minha arma e tenho arma. Eles perguntaram, onde está a tua arma? Eu disse, está na minha bolsa, ao lado da minha cama. Eles foram lá, pegaram minha arma com a minha bolsa, perguntaram, tu tem mais arma? Eu disse, tenho a arma do Estado. Eu tenho uma arma registrada no meu nome e é do Estado. Ele disse, tá onde a arma do Estado? Eu disse, está dentro do cofre. Aí eles ficaram olhando assim um para o outro, sem saber o que fazer. Eu disse para eles, eu posso abrir o cofre. Eu estava ali altamente vulnerável, não sabia, eu não queria eu queria que eles socorressem meu filho, não queria que eles me matassem, porque eu estava também com medo do que eles poderiam fazer comigo. Fui dentro do quarto, foi quando eu fui para dentro do meu quarto, peguei o cofre que estava dentro do meu quarto, abri o cofre e entreguei a arma. A arma estava lá dentro, desmuniciada, descarregada, as munições tudo dentro da caixinha estavam. Eram 2 armas do Estado que eu tinha lá. E aí eles pegaram essas armas também, jogaram tudo dentro da bolsa. Eu não sei se eles reviraram o meu apartamento, porque eu não conseguia ver o que eles estavam fazendo. Eu não sei o que eles faziam dentro do quarto com meu filho, porque eles a todo momento estavam trancados dentro do quarto com ele. Meu filho já estava morto. Quando eu passei pela porta do quarto do meu filho já estava morto. Ele não emitia mais som nenhum. O meu coração de mãe não queria acreditar, mas meu filho estava morto já. E eu fiquei dentro do quarto pedindo para falar com o delegado, dizendo que eu queria meu telefone, que eu precisava falar com a minha família, que eu queria falar, avisar para minha família o que estava acontecendo, que eu queria pedir socorro, perguntando para eles: o socorro já chegou? O socorro já chegou? Já chegou alguém para socorrer meu filho? Até que eu ouvi uma voz de uma mulher, já mais de 8 horas da manhã, porque meu celular já tinha despertado para eu trabalhar.
O celular do meu filho já tinha despertado para ele trabalhar. Tanto que quando o celular do meu filho começou a tocar, eles gritavam dentro do apartamento: tem outro celular aqui dentro, tem outro celular aqui dentro. Aí eu olhei para ele, assim, o policial que estava lá dentro da minha custódia, dentro do meu quarto, eu disse para ele: é o celular do meu Custódia filho. Ele disse não, assim, você não estava em custódia. não, eu estava em cárcere privado lá, Em custodiada cárcere privado, por um exatamente. Em policial custódia, se federal. você tivesse um. Custódia seria se você tivesse uma documentação, alguma Não, coisa. eu Você estava estava em em cárcere cárcere privado, privado. sendo privada dos meus direitos, sendo privada de falar com a minha família, sendo privada de pedir socorro para o meu filho, para ajudarem ele, sendo privada de fazer qualquer coisa, de sequer me levantar da cama eu não poderia. Que eles mandaram eu ficar sentada. No momento que eu pedi para ir ao banheiro, o policial disse para mim: sem gracinha, viu? Eu olhei para ele e disse: vocês mataram o meu filho. Qual é a gracinha que eu vou fazer? Vocês mataram o meu filho. E aí eles gritavam: tem outro telefone na casa, tem outro telefone na casa. Aí eu disse: é o telefone do meu filho, tá tocando para ele despertar. Aí eles começaram a revirar a casa procurando o telefone do meu filho. Aí teve um que voltou, entrou e disse: o telefone do filho tá onde? Eu disse: deve estar no quarto dele. Deve estar lá dentro do quarto dele. Aí eles foram para lá, acharam o telefone do meu filho e desligaram o Nossa, mas alarme. são incompetentes demais, né? Mas são muito incompetentes, misericórdia. Eu Ó, o pedi Lucas a tá meu falando que tá telefone. achando que nem era policiais. Não, mas eram. Pior que Eram eram. policiais. Eram E polícia federal, a infelizmente, gente. eles são policiais federais, infelizmente. Mas os policiais federais, eles não têm eles não são mais elevados, tem uma. É, não tem setor da inteligência, Não, não aquela sei. coisa toda? Não sei. A Porque. polícia que eu trabalho jamais iria fazer isso que eles fizeram. Pelo menos eu jamais fiz e jamais iria fazer o que eles fizeram. Eu não sei o nível Eles de aprendizado deles, eu não sei o nível de técnica que eles têm, Não, não um sei, não sou nível policial nenhum, porque se federal. eles matam uma pessoa e aí o celular dessa pessoa toca e eles reviram a casa toda e só não reviram o quarto que tá a pessoa que eles mataram, a inteligência é bem pequena, porque, óbvio, o celular vai estar do Eles não lado da. poderiam nem revirar nada. Eles não poderiam mexer na minha bolsa. Eles não Eles não poderiam poderiam ter reter as aberto a minhas porta da armas. sua casa. Eles não poderiam ter arrombado a porta da minha casa. Eles não Não, eu tô deveriam ter falando matado meu aberto. filho lá dentro. Eu tô falando aberto no sentido bem pequeno, porque eles arrombaram a porta da Eles sua casa. Eles não arrombaram com poderiam nem ter Ariade. aberto. Sabe de quem é o Ariade? Uma barra de ferro grossa, de ferro chumbado. Foi com isso que eles arrombaram a porta do meu apartamento. Na filmagem, ô, Lucas, você não me mata. Eu vou colocar só o vídeo, no comecinho do vídeo, que eles estão, eu acho que acho que é os 20 segundos, 30 segundos do primeiro vídeo, que eles estão se arrumando ainda na rua, mostra, eu acho que é o quinto, que ele tá com esse negócio que ela tá falando aí de ferro, que eles arrombaram aí É o Ariade. a- aí a gente vê. Eu acelerei o vídeo, né? Meu Deus, parece que eles estão Tendo uma guerra, eu acho. como uma guerra, parece que eles estão indo Sendo que pra eu uma guerra. moro Aí no ó, que vai entrar eu aqui no estava no cantinho. apartamento, no 11º andar, onde só Aí, ó. tem uma entrada e uma saída. Como é que alguém ia fugir de Aí, lá? ó. Ia se jogar do 11º andar? Acho que deu pra ver. Você viu? Acho que deu pra ver que tá bem no cantinho. Você consegue voltar Peraí, só uns. Tá querendo no meio. É que eu não consigo circular aí, mas tá bem aqui No último policial, né? no último policial. Ah, tem um negocinho. Tem aquela barra de ferro. Isso, deve ver que ele tá segurando. Isso mesmo. Obrigada, Lucas. Então, assim, eles não poderiam ter nem aberto a porta da sua casa, quanto mais arrombado e tudo mais. E aí, eles reviraram tudo. Pra onde ninguém correr. Era o 11º andar de um apartamento, com uma entrada e uma saída. A pessoa que estivesse lá dentro, que eles quisessem cumprir um mandado de prisão, não ia se jogar do 11º andar para fugir dele. Eu vou pedir para você repetir, porque falhou. Voltando, Suelen. Agora eu quero que você fala que não tinha desde a parte que você falou que não tinha por onde vocês fugirem, só pra Não gente. tinha por onde fugir. Era o 11º andar de um apartamento. Ia se jogar lá de cima.
se suicidar lá de cima. Um apartamento com uma entrada, um apartamento pequeno, com uma entrada e uma saída. Tava tudo errado. Isso a gente já entendeu que estava tudo errado. Eu acho que até eles entenderam que eles estavam Não, eles não completamente entenderam, errados e porque eles continuam achando que eles estão corretos. não tem como. Eles estão falando isso porque eles não querem nenhum tipo de represália, eles querem sair apesar que tem um negócio, não tem justificativa, eles têm invadido uma casa sem nenhum tipo de mandato. Como que eles acham que eles estão certos? Qual que é a justificativa? Bom, peraí. Eles já... Aí você tava lá no quarto, vamos só, né, pra gente não perder, senão eu me revolto e já começo a falar coisa lá na frente. Você estava, então, impossibilitada de sair do quarto e da cama, que você tinha que ficar sentada na cama. Sentada na cama. Então, você estava em cárcere privado, dentro da sua própria casa, com um monte de gente falando que é da Polícia Federal, com atitude de, Com sei lá atitude de Deus o quê. bandido, não sei, porque para mim não Ah, eram não, bandido policiais. não iria fazer desse jeito. Você desculpa, Suelen, você é policial? Mas você deve saber que bandido, quando vai invadir alguma coisa, eles planejam, eles têm, né, uma inteligência pequenininha, pelo menos. Iam ser mais organizados, né? Com certeza, com certeza. E assim, eles assassinaram o seu filho e pergunta pra você onde está o celular dele, obviamente, dentro do quarto onde o menino estava, onde vocês mataram ele, Sim. né? O Lucas ainda aqui falou, eles perguntaram pra você se você tinha arma. Ué, se você tá falando que você é Eu sou policial, policial. é óbvio que você tem arma. São perguntas, assim, ridículas. Mas, enfim, você tá lá, sentada, obrigada, lá no seu quarto, e eles zanzando. E eles andando pelo apartamento, sim. Ou planejando o que eles iriam falar, ou tentando falar com alguém, ligando para outras pessoas, porque depois de mais ou menos 2 horas e pouco, eu já dei trancada lá no meu quarto, chegou um delegado da Polícia Federal, que depois eu soube que ele é como se fosse assessor do superintendente daqui. E aí ele foi Depois falar de 2 horas. comigo. Você 2 horas mantida em cárcere privado dentro do seu quarto, com o seu filho morto no quarto da Morto no frente. outro quarto, sim. Eu não consigo imaginar essa sensação. Eles pararam de dar cumprimento no mandado de prisão, deixaram o outro Marcelo algemado lá na sala, sangrando também. Meu filho no outro quarto, morto. Eles E eu conseguiram entender que eles estavam atrás. Bom, calma, até então você não sabia nada. Tá. Qual é a hora que você sai do quarto? Que você pode sair do quarto. E aí? quando eles me conduziram para a Polícia Federal. Falando o quê? Que eu tinha que ir para a Polícia Federal. Aí eu disse E para eles eles, também, né? eu quero ficar com meu filho, porque antes disso, antes desse delegado chegar, eu ouvi a voz de uma mulher. E aí eu perguntei para o policial, foi o socorro que chegou? Ele balançou a cabeça positivo, que sim. Aí eu disse para ele, deixa eu falar com ela, deixa eu ver, eu não vou mexer nele, eu só quero falar com a médica. Aí ele disse que não podia falar com ela. E assim, para te Olha, entender, o meu quarto, ele tem uma curva, porque a porta é aqui e a porta do banheiro é quase na frente. Para entrar para o meu quarto, de fato, eu tenho que fazer uma curva à direita. Então, eu não tenho visão de nada do que está acontecendo no corredor para lá. Eu não consigo, entendi. mesmo se a porta estiver aberta, eu não tenho essa visão. E aí eu pedi para conversar com a médica e eles disseram que não. Aí eu disse para eles, eu quero vomitar, porque eu vomitei mais de 10 vezes lá dentro. Várias vezes eu vomitei. Vomitei no chão, vomitei no vaso. E eu fui para o vaso sanitário justamente no banheiro que era na direção do corredor para ver se eu via alguma coisa. E eu comecei a vomitar no banheiro. Se aproximou um policial, um outro policial do GPI, porque o outro ficava me acompanhando, né, eu no banheiro. Ele se aproximou da porta e disse para mim, nem a porta do banheiro eu pude fechar para usar o banheiro. Eu usei o banheiro com a porta aberta, porque ele mandou eu não fazer gracinha. Acho que eu ia Mas, me gente, jogar lá de cima pelo balancinho. mas vamos lá. Se vamos dizer, não. Eles já viram que fizeram
eu vou falar do jeito que eu falo mesmo. Eles já fizeram merda do começo ao fim. Aí eles já descobrem que mataram Primeiro que eles não poderiam matar nenhum dos dois, mas descobrem que mataram o Marcelo errado. Uma pessoa totalmente aquém da situação. E mesmo assim, eles continuam te tratando como se você fosse uma criminosa. Como se eu fosse Sendo que uma os criminosos criminosa, estavam sim. sendo eles. Sim. Você foi no Sim. banheiro de porta aberta, eles não deixaram Porta você fechar a aberta. porta. Não. Nossa, olha, tem erros e erros, crimes e crimes aí que a Polícia Federal cometeu. Assustador. É assustador ouvir isso. Nem parece que é verdade. Não, não parece. Para mim é uma coisa surreal. É surreal. Eu vomitando no vaso, aí esse outro policial chegou por trás do outro, me olhou e disse assim: ele veio a óbito. Aí eu olhei para ele, eu já estava no chão, sentada com a cabeça no vaso, eu me ajoelhei e comecei a pedir para Deus tomar conta da alma do meu filho. Eu disse: Senhor, entrega a alma do meu filho nas tuas mãos, Senhor. Eu te devolvo meu filho para ti. E eu comecei a orar de cabeça baixa, chorando. Aí eu levantei a cabeça, assim, eu acho que foi a única hora que eu vi um olhar de piedade. O policial estava parado me olhando, assim, eu acho que a única hora que ele teve pena de mim. Aí eu levantei de novo e voltei de novo para a cama onde eu estava e fiquei lá já rezando, pedindo, clamando por Deus, agradecendo a Deus pela vida do meu filho. E continuei lá, fiquei lá, e eu dizia para eles: eu quero sair daqui, eu quero avisar minha família, eu quero ligar para minha família, me dar meu telefone, eu preciso ligar para minha família, porque eu quero avisar que meu filho está morto. E eles não deixaram, não me deram, até que com umas 2h30, 2h40 mais ou menos, apareceu o delegado antes. O delegado entrou no quarto. Aí eu disse para ele: delegado, vocês se excederam na ação de vocês. Vocês mataram meu filho. Meu filho não era uma ameaça para vocês. Aí ele disse para mim assim: me falaram que seu filho tentou agredir o policial e tentou desarmar o policial. Eu disse para ele: Ah, meu eu vou filho é rir, eu inocente. vou rir. Peraí, eu te perguntei, qual a sua altura? 1,65. A 1,60 altura a não, minha. 1,60. O do seu filho, 1,65 dele. 1,65. Aí eu te fiz uma pergunta, não aqui, mas eu te fiz uma pergunta quando a gente conversou, e você falou pra mim que o corredor tem 80 centímetros. Isso. O escudo da Tem Polícia 60 Federal centímetros. tem 60 centímetros. Acho que por 1,30 ou 1,40 de altura. Ah, seu O filho, como a escudo gente. cobre ele daqui até a metade da canela, abaixo da canela. Não, a gente viu, na imagem mostra nitidamente que o policial ele fica extremamente protegido atrás do escudo. Aliás, o escudo é para isso, se não for para proteger, Sim, não é escudo, né? É boia. Então, assim, é nítido, é para isso, não é? Quando se vai para uma guerra, para uma sim, missão, se usa o sim. escudo para te proteger de bala, né? Então, assim, o seu De filho estava artefatos que dormindo, joguem. Meu filho estava dormindo. exatamente. Seu filho estava dormindo, acordou com 11 policiais extremamente armados, com fuzil, né? E o seu filho tentou agredir eles. E aí Tentou. eles deram A 2 primeira tiros. fala foi essa: tentou agredir um dos policiais. Depois, eles já falaram que eles foram agredidos. Mas o delegado que foi falar comigo disse que seu filho tentou agredir um dos policiais e tentou tirar a arma deles. Eu disse para ele: é mentira. Arma não, porque eles não estavam com arma, eles estavam com fuzil. Então, assim, a arma quem tinha era a mãe dele. Mas, assim, o que eu consigo entender, e se eu estiver errada e alguém do outro lado quiser falar, a gente está aqui para ouvir. Mas é muito difícil ouvir uma história dessa. Primeiro, porque é impossível. Impossível por em 20 centímetros uma pessoa conseguir agredir É e tentar tirar impossível. a arma dos policiais. Agredir e tentar tirar a arma, tudo ao mesmo tempo. E a gente não está falando de uma arminha, a gente está falando de um fuzil.
Foram Então, 2 assim, tiros. Lembrando que é foram 2 humanamente, tiros. humanamente impossível. Aí, se você quer conter uma pessoa que está te agredindo, você vai dar um tiro aonde? Em lugar nenhum. Não é o correto. Mas se você Não for é o dar, você vai dar na correto. perna. Você vai Se dar for na uma perna. ameaça real, a pessoa estiver armada te atirando, tu Exato. Se tenta você conter tiver um ele combate, também com um poder de fogo. Mas a pessoa não tem arma, a pessoa estava dormindo, tinha acabado de acordar, despido, só de short. E aí ele aí ele tentou leva um contra a vida tiro. dos policiais esses que Exato. supostamente estão treinados para isso. Ele E aí, atentou para contra. Ah, deu contê-lo, um soco no policial e o policial foi e deu um tiro. Deu 2 tiros para conter a justa agressão do soco que ele então, aí pegou. para contê-lo, eles dão um tiro no rosto do seu filho Deu um tiro no rosto do meu filho e um no aqui e um abdômen. aqui, Lucas, no vou pedir de tórax. novo para você. Me coloca a imagem deles pausada deles dentro do elevador, por favor. Suelen, se você não estiver bem, você me fala. Não, eu tô Para aí. bem. Eu tô Nós bem, posso estamos vendo continuar. eles de capacete, de colete, ali atrás, que foi o primeiro que entrou nas imagens. Consegue colocar um pouquinho mais para trás, assim, a imagem deles entrando? Põe mais pro final, que eu acho que tem eles. Não, pro final. Ah, tá quase, quase, quase. Mais pro final. Aí, para. Não, volta. Volta, que eu quero a parte do escudo. Aí, ou. Aí não dá pra ver, porque ele tá com a luz. Mas tem o escudo. Já nota que o escudo ali no último. Vai um pouquinho mais pra trás, que tem que eles estão fora do elevador. Pra trás ou pra frente? Na Vai pra entrada, frente. né? Na entrada do elevador. Pra frente, pra frente. Não, você tá voltando, é pra frente. Aí, Para. Aí tá o escudo. O escudo tem 60 pode ver centímetros, o escudo cobre ele todinho. Se tu mexer um cobre ele. pouquinho na imagem, tu vai ver que o escudo cobre os policiais de trás também. Pode, coloca só um pouquinho, só pra gente entender o que ela tá querendo dizer. Assim, milímetros. Assim. Volta, volta, volta. Quando ele vem entrando aqui na fila indiana, o Volta, vai escudo voltando. cobre quem tá atrás. É que como eu acelerei o vídeo, não dá pra ver exatamente Ah, o que você tá sim. falando, mas volta na cena do escudo que a gente tava. Aí, parei. Esse escudo tem 60 centímetros, nitidamente só fica os pés dele ali. Só os pés. E o seu filho agrediu ele. Talvez o seu filho deu uma rasteira nele. Não, ele disse que foi um soco. Primeiro eles falaram que foi um soco que quebrou o nariz do policial. Eles Meu primeiro falaram, Deus. tentou agredir. Depois o diretor da PF deu entrevista falando que o policial foi severamente agredido. Meu Deus. Depois eu já vi que ele tira uma foto mostrando a bochecha dele como se tivesse pego um soco na bochecha. Ainda não entendi aonde foi o soco. Se foi uma tentativa de agressão, se foi uma agressão severa ou foi um soco na bochecha que machucou a bochecha do lado de dentro da boca dele. Coloca o vídeo deles andando, que tá aí mesmo, vai pra frente. Só pra gente ver o Marcelo. Para aí. Um Você pouquinho mais pode pra ver que frente ele é que um dá pra ver pouco o. mais alto que eu É, só. aí. Aí. Pronto, assim tá bom. Diferença de altura mínima. Ele não era uma pessoa bombada, uma pessoa Não. extremamente forte, uma pessoa. Eu tô querendo dizer assim, tô falando de força mesmo, assim. Pode ser que ele tenha muita força aqui, mas ok. Mas eu tô falando de estrutura, de estrutura. Aí você compara aquele rapaz ali de trás e todo eu nem vou falar, eu vou falar aquelas pessoas. Eu não posso falar que aquilo é Polícia Federal, porque a Polícia Federal eu tenho certeza que se vê tudo isso vai ficar envergonhada. Com capacete, com colete, com escudo, eles não conseguiram, 11 Armados, não todos armados. conseguiram dominar um homem dormindo.
Pode tirar, Foi o que eu falei Lucas. pro delegado. Ele disse, eles conteram seu filho. Eu disse, não, eles mataram meu filho. Eu sei o que é a Mataram. diferença de um tiro de contenção para um tiro de execução. Eles deram um tiro no rosto do meu filho, no tórax do meu filho. Foi que eu consegui ouvir o que a médica falou. Ela falou que tinha pego um tiro no tórax. Eu disse, eles mataram meu filho. Ele me disse, eu não estava na ação. O delegado que falou comigo. Eu não estava na ação. Tipo, falaram para ele essa história da carochinha e foi a história que ele foi lá falar para mim. Ele também, em nenhum momento, chegou lá me falando que era o cumprimento do mandado de prisão, do que era o cumprimento do mandado de prisão. Ninguém me falou isso. Eu já Que não tem o soube que falar. depois. Não, Aí ninguém me tá. falou. Aí você saiu, ficou sabendo que o seu filho realmente foi assassinado pela Polícia Federal. E aí? Como que foi? Você foi. Na verdade, quem deveria ter ido dirigindo o carro era você e eles estarem presos, né? Não, eles me disseram, você tem que ir para a Polícia Federal. Eu disse para eles, eu não quero ir, eu quero ficar com meu filho, eu quero esperar o IML para ver o meu filho, para ver tirar o corpo do meu filho. E disseram, pega a tua sandália rápido, rápido, pega a tua sandália, rápido. Aí eu saí desbaratinada, procurando uma sandália, me calçar uma sandália. E aí eu cheguei na sala, o Marcelo não estava mais na sala, a porta do quarto do meu filho continuava fechada. Aí eu disse para eles assim, mas vocês vão fazer o quê? A minha casa vai ficar aberta. A minha casa está aberta, minhas coisas estão aí dentro. Aí o policial me olhou e disse assim, ei, aqui é a Polícia Federal. Tipo assim, nós Olha, que vergonha, hein? estamos acima da lei, acima da moral, dos bons costumes, acima até de Deus, se provar. Aí eu olhei para ele assim, eu disse para ele, mas a minha casa vai ficar aberta. Eu, Aí eu acho que eles a Polícia Federal tem que fazer alguma coisa, porque que eles vergonha, que com meu missão. celular, minhas coisas na mão, né? E a minha bolsa com a minha arma lá dentro, com as minhas armas lá dentro. Minha bolsa, minha casa ficou só ela e eles lá dentro. Não ficou ninguém da minha casa, porque eles não deixaram até então eu chamar ninguém. Ficou só o corpo do meu filho e os policiais federais lá dentro. E aí me levaram, me botaram dentro da viatura da Polícia Federal. Dentro da Polícia Federal, eu ainda questionei de novo a questão de estarem me levando para a Polícia Federal. Ele disse para mim assim: é a última hora que tu fala alguma coisa aqui dentro, não quero mais ouvir tua voz. Aí eu virei para ele e disse para ele: por que tu tá com ignorância? Se eu não tô com ignorância contigo. Eles tinham matado meu filho e eles continuavam me maltratando e me humilhando. E falando que E era a aí, Polícia Federal. quando chegou na Polícia Federal, eles me botaram numa sala lá, uma sala, acho que é para criança, e todo tempo eu estava sendo escoltada por um policial federal. Em nenhum momento eu pude ficar só. Botaram uma Você não policial pediu um feminina. advogado? Você não pediu nada? Nem pensou nisso? Eles não falaram? Não, vocês não deixaram eu pegar meu telefone para ligar para minha família para contar que meu filho estava morto. Não deixaram nem o outro comunicar, o advogado dele, para dizer que ele estava sendo preso. Não deixaram eu falar com a minha família para dizer que eu estava lá dentro, que meu filho estava morto, que eu estava passando toda essa situação. Quando eu Eu não cheguei sei. lá, Mas a eu Polícia pedi. Federal não está acima da lei, né? Não, mas era pelo que a maneira que eles se expressavam lá, era como eles estivessem acima da lei. O que eles fizeram lá, inclusive, eles justificam a entrada deles em uma portaria que seria da Corregedoria da Polícia Civil, que eu acho que a portaria deles está valendo mais do que a lei, que diz que eles podem adentrar no imóvel se eles tiverem a certeza que o alvo deles estão lá dentro. É uma Mas eles. recomendação da Não, Corregedoria da Polícia Federal, que foi o que eles sim, mandaram, anexaram no eu já tive casos PIC. aqui que realmente a polícia pode entrar. Eu já ouvi isso aqui, que a polícia pode entrar sem nada. Mas assim, se o alvo dele tá lá, ok. Mas matar um inocente, eles são, para mim, se tornaram criminosos tanto quanto. Se é que existe um criminoso nessa história, que a gente não sabe. A partir do momento que você mantém uma pessoa em cárcere privado, porque você foi mantido em cárcere privado, você não sabia nem o que estava acontecendo. Você foi maltratada porque bateram na sua cabeça. Sim. Você foi agredida.
Então, assim, eles cometeram crimes após crimes, e quando Crime, entraram violação dentro da de Polícia Federal. gênero, violação dos meus direitos fundamentais. Exatamente. Você não teve direito a ligar para tua família, ligar para um advogado, e ainda foi maltratada, humilhada, caluniada, porque se você foi, né, falaram lá as coisas que a gente não precisa nem repetir o que eles falaram. Então, assim, crimes após crimes. Da onde eles acham que por eles estarem fardados e serem da Polícia Federal, eles estão acima da lei? Pelo contrário, eles deveriam ser o exemplo da lei. Eles deveriam ser o exemplo da lei, sim. Aí a gente tem que Eles entender seriam que o tipo de lei que eles garantidor estão dos falando. direitos, né? Aí vocês, eu não vou te colocar no meio, mas você é polícia, e aí eu falo de todas as polícias, né? Se você tá para servir e proteger a sociedade, se vocês estão para combater o crime, então combata o crime. A partir do momento que você comete o crime e todos continuam ali aplaudindo e protegendo, se torna tanto criminoso, tão criminoso quanto os criminosos que se dizem. Eles foram para a página institucional do GPI comemorar a operação, comemorar a morte do meu filho. Tá lá E na página do aí, GPI do Instagram. e aí eu entendo que assim, se um batalhão inteiro abraça um crime, eu entendo. Se eu estiver errada, eles podem vir aqui e falar: olha, não é essa versão, a versão nossa é outra. Conte a versão, só que prove a versão. Porque, para mim, crime é crime, criminoso é criminoso. E se você é criminoso, você tá numa farda errada. Tira a Também farda acho. e se posiciona em como você age. Se infelizmente você é um criminoso. Para mim, ali, se você entra numa casa, você mata um inocente. Você não tem piedade da mãe, que é uma vítima também. Você bate nessa mulher. Ué, se o alvo era o outro Marcelo, o que que você e o seu filho têm a ver? Tem Nada. nada a ver. Eles poderiam ir Tem lá, nada a ver. cumprir o mandado de prisão, levar a pessoa presa. Aí eles reviram a sua casa inteira, travou. É, eu acho que foi alguma mensagem, mas eu vou continuar, que talvez ela acabe voltando. Reviram a casa inteira da Suelen, assassinam o filho dela, batem, apreendem as armas dela. Por que que vão apreender suas armas? Tanto que eles Eles fizeram um termo de entrega para minha tia, das minhas armas, meu documento, do meu celular, como se Então, tivesse tudo sido errado. apreendido algo que não era para nem eles pegarem. Coloca foto de comparação, só pra gente. Aí agora vamos lá, vamos dizer que a Polícia Federal tentou fazer alguma coisa certa, mas eles não conseguiram fazer nada certo. Eu acho que apertar o elevador, o número lá, o 11º, eles conseguiram, porque chegaram no seu apartamento. Conseguiram porque eles foram informados qual era o apartamento, porque eles não sabiam nem o apartamento que eu morava. Então, nem isso eles conseguiram fazer sozinho. É uma inteligência. Eu tô abismada com a inteligência da Polícia Federal. Do Pará. Vamos deixar isso muito esclarecido, né? Lá É porque é do uma Pará. instituição que, inclusive, ela é uma instituição respeitosa, é uma instituição que a gente reconhece o valor. Eu até agora não consigo compreender o que esses agentes fazem dentro da Polícia Federal. Então, mas aí eu, com muito respeito a todos, mas se é uma instituição que abraça um erro tão grotesco como esse, desculpa, É tem que ser isso que eu estou revisto querendo então que tudo. esse posicionamento que eu espero deles, que eles se ponham contra. Até então, não, porque instauraram um inquérito, não deram acesso para a gente ao inquérito, a gente não consegue acessar o inquérito, o advogado pediu para ser habilitado no inquérito, eles negaram o acesso do advogado, o advogado vai tentar agora de novo, um novo acesso, para ver se eles conseguem Não pelo menos pode. ter. Está falhando? Não, não, eu falei não pode. Ah, tá. Para a gente ter pelo menos acesso às peças lá de dentro, porque a gente tem um PIC instaurado pelo Ministério Público Federal, que está dando apoio para a gente, com a graça de Deus. O procurador, doutor Sadi Flores, ele foi muito receptivo, muito humano. Ele está
nos ajudando em relação a isso, mas a gente Amém. também quer acesso ao inquérito da Polícia Federal, né? A gente quer acompanhar, porque eles estão lá fazendo o que Pode eles ser que eu quero querem, falar. inventando historinhas que eles querem para poder tentar se defender e a gente não sabe nem o que eles estão falando. Mas eu Aí, torno a quando repetir, agora. a gente não tem medo da verdade, porque eu sei o que aconteceu lá dentro. Não, aí não tem que ter medo da verdade, tem que lutar pela justiça. Aliás, a Polícia Federal deve ser a primeira a saber disso. Agora, se uma instituição ela abraça todo esse erro absurdo, ridículo, é preocupante. Eu, como O sociedade, diretor-geral da Polícia Federal se posicionou em entrevista. Houve um fórum mundial aqui na cidade por conta da COP30 e ele estava presente. Ele pediu para se pronunciar a respeito do caso. Ele disse que o policial foi severamente agredido e que se não tivessem matado meu filho, poderia ter acontecido um dano maior. não. Agora volta para mim, depois a gente põe essa foto. Peraí, o policial, aí eu volto a falar, meu Deus do céu, o policial foi severamente agredido por um homem que estava dormindo. As palavras dele, severamente agredido, e que se ele não tivessem agido, matado meu filho, ele não fala a palavra, mas é isso, teria acontecido um dano maior. 11 homens com capacete, com Colete colete, todo aquele balístico, preparo que a gente balaclava, viu. areia de colete, Eles mas não o conseguiram esgoto conter um homem tático. dormindo. Não conseguiram conter Só um para rapaz assim, de 24 anos, de porte pequeno, magro. 1,65 m, eu tenho 1,63 m. Gente, pelo amor de Jesus Cristo. Em 20 centímetros que ele tinha de espaço. E não é 20 centímetros de um lado só, porque com certeza ele estava no meio. Então Estava no meio, provavelmente. a gente está falando de ter aí 10 centímetros de cada lado, porque não é tudo exato. Ele conseguiu agredir severamente um homem capacitado, uma equipe de 11 policiais federais. Esses policiais federais, eles não têm Seria a equipe condição. mais bem treinada da Polícia Federal, né? Que é a equipe de grupo de Essa é a mais pronto. bem treinada. Não consegui achar nem o celular. Mas eu fico pensando, esses policiais mais capacitados, eles não têm condição alguma de sair na rua para proteger. Aí eu vou lembrar até do excelentíssimo presidente que esse país tem. Ele não consegue proteger nem as vítimas que roubam celular, cara. Eles não conseguem. Mas Porque eles se estão você roubar. trabalhando aqui na COP30. Eu tomei Não, conhecimento que eles estão trabalhando na COP30. Eles estavam no então, curso de operação que teve para a COP30, eles estavam lá e provavelmente eles estão trabalhando. A COP30 começou hoje aqui. não é possível que o nosso país ele está afundado. Não é possível. E não é possível. Agora eu vou falar uma coisa até na frente de uma policial, dá até medo. Mas assim, eu não tô falando com uma policial, eu sei que vocês têm que agir em qualquer momento, né? Mas assim, eu não tô fazendo apologia a nada. Mas dentro do crime, até para você roubar, para você fazer alguma coisa, tem que ter permissão. Para você sequestrar, você tem que ter permissão. Para mim, tem muito mais organização, tem muito mais ética, tem muito mais. Para mim, nesse caso, você vai me desculpar. Um dos nossos questionamentos é esse: quem autorizou o ingresso dos policiais na casa? Alguém autorizou. Com Alguém certeza, disse, vai lá e entra. com certeza, E a com gente, certeza. Agora, um dos nossos questionamentos, que foi até inclusive solicitado pelo MPF, é esse: quem autorizou a operação? Quem autorizou a entrada no apartamento? Porque o agente não tirou da cabeça dele isso também, não. Alguém autorizou, e agora, alguém acima dele. eles entraram, agora volta a foto lá, Lucas. Eles entraram atrás de um tal de Marcelo, que era o Marcelo, pessoa que você estava tendo É, você estava Marcelo ficando. Rabelo. Vou falar assim. É o de camisa branca, obviamente, porque dá para ver É, ali pelo fundo da foto. E o filho é o que está ali, Polícia Civil ali na camiseta e isso. tudo mais. Você entra no apartamento e você vê o seu filho. Você já sabe que ele não é o alvo. Eu não preciso ter nenhuma especialização igual a Polícia Federal tem, igual a Polícia Civil tem, não preciso ter. Eu só preciso ter olho. E eu tenho. Então, assim, ao olho nu não é a mesma pessoa.
Porque se você vai para pegar com todo. Apesar que não, né? Porque se 11 não conseguiram conter seu filho, talvez os 11 não estavam preparados. Mas você vai em busca do de branco. E você olha o de preto, você já sabe que não é o alvo. Por que não pegaram esse do escudo, arrastou o seu filho para dentro do quarto, trancou lá seu filho Sim, e foi atrás do alvo? Mas poderia não. até, ia Vou ser tirar agora. errado, poderia ser, mas ia ser menos danoso. Com Que agissem certeza. com truculência, mas que não matassem meu filho. Não ao ponto dele morrer. Tá pequenininho Eu nessa tela. aceitaria. O Suelen. E da onde foi que saiu que essa história do Marcelo? O que tem a ver o Marcelo? O Marcelo, não seu filho. Marcelo Rabelo. Como, o que, que tem a Quando ver que com? você descobriu que era atrás deles que eles estavam e o que eles te falaram sobre? Depois que eu vi ele preso, né? E aí eu, no meu auge da minha vulnerabilidade, depois de uns dias, eu me lembro que eles me deram um papel para eu assinar e eu assinei. E dentro do pique, eu já vi que o que eu assinei foi o mandado de prisão. Na Polícia Federal, quando a minha tia chegou, a minha tia foi perguntar o que tinha, por que, o que era, e ela já me disse, ó, o mandado de prisão era contra ele, contra lavagem de dinheiro, e lavagem de dinheiro. A mídia bota que é chefe não sei da onde, não sei da onde, não sei das quantas, ele foi preso por lavagem de dinheiro. Só uma coisa, gente, se você ganha um dinheiro, se você trabalha e você não deposita esse dinheiro no banco e você leva para tua casa, isso também é lavagem de dinheiro. Então, assim, quando a gente fala de lavagem de dinheiro, você também não precisa ir tão ao extremo. Então, tão ao extremo. E aí, por lavagem, só uma explicação básica para as pessoas entenderem que lavagem de dinheiro nem sempre é um negócio que você fala, nossa, são milhões. Não, porque se você recebe e guarda o dinheiro na sua casa, não importa se é do seu trabalho ou não. Colocou esse dinheiro na sua casa, você está lavando dinheiro, porque você não está pagando imposto sobre ele. Mas é só uma breve explicação, porque as pessoas às vezes não Depois eu entendem. soube, pasmem ou não, que dentro dessa operação houveram outros alvos, os quais foram cumpridos o mandado de prisão em condomínios aqui da cidade luxuosos. O local mais pobre que eles foram foi a minha casa. Na minha casa eles arrombaram, mataram, agrediram, humilharam. Nas outras casas eles não fizeram isso, eles bateram. Teve local que a filha abriu a porta, a criança. Teve alvo que tomou banho antes de ser preso, porque moro talvez em condomínio luxuoso. E aí merecem ter um tratamento melhor do que eu tive, porque o meu apartamento é um apartamento de classe média normal. Que triste, que vergonha. E aí o delegado-chefe se posiciona falando, que vergonha, que Ele vergonha, ainda usa a palavra que assim, ele vergonha. diz que. Como é, meu Deus, a palavra que ele usa? Inesperadamente, o alvo esta noite não foi para a casa dele. Eles não sabiam nada da minha casa. Ele fala Inesperadamente, inesperadamente, o alvo não foi para a sua casa essa noite. eles não. E a inteligência deles, inesperadamente, não imaginou o inesperado. Não Porque a imaginou o gente tem que inesperado, pensar porque em tudo foi todos os. inesperado. Apesar de que eles já tinham identificado ele na noite anterior, porque eles nos viram no restaurante jantando. Eles nos viram, porque eles me falaram dentro da Polícia Federal. Eu vi o horário que tu chegaste no teu apartamento. Aí eu disse para ele, por que vocês não prenderam ele lá embaixo? Exatamente. Se vocês viram, piorou tudo ainda. Ele não Não respondeu. dá, não. Eles viram, ele disse para mim, eu vi o horário que vocês chegaram no teu apartamento. Eu disse para ele por volta de 15 para 1, ele disse mais ou menos isso, quase 1 hora da manhã. Então, ou seja, inesperadamente, eles foi para um lugar que ele nunca havia ido, 1 hora da manhã, 4 horas foi o start da operação. De 1 hora da manhã a 4 horas da manhã, eles fizeram o levantamento de quem eu era. Eles tinham o meu nome, porque eu estava no meu carro, e o meu carro é no meu nome.
Mas eles não Eles não puxaram quem você tinham o era. meu endereço, porque eu havia me mudado há 15 dias para esse apartamento, apesar de eu continuar no mesmo prédio, eu mudei de apartamento. Eu moro de aluguel, eu mudei de apartamento, eu morava num andar e mudei para outro. Eles não tinham meu endereço, apesar deles dizerem que eles só confirmaram com o porteiro qual era o meu apartamento. Nós confirmamos com o porteiro qual era o apartamento. Eles perguntaram qual era o apartamento, porque eles não sabiam qual era o apartamento. Eles não sabiam quem estava dentro do meu apartamento. Eles sabiam que a pessoa que eles queriam prender estava lá. Porque eles devem ter passado a madrugada inteira vigiando a porta. Eles Mas dizem que a é isso pessoa que eu era falo. Se eles altamente perigosa, sabiam, uma pessoa que é chefe não sei de onde. Quem é que vai andar sem segurança, num apartamento de classe média, sem proteção nenhuma no meu apartamento? Eu tinha passado a chave no meu apartamento, só rodado a chave. Eu não tinha medo de nada disso, né? mas eu Tem uma volto a falar, grade no se apartamento, eu não tinha nem trancado o apartamento com a grade, estava uma aberta a foto de grade. comparação. Mas é isso, eu vou colocar foto de comparação aqui de novo, mas é isso que eu tô falando. Se eles viram vocês chegando, eles viram vocês no restaurante. E eles já estavam de posse do mandado de prisão, porque o mandado de prisão saiu dia 7 de outubro. E eles deflagraram a operação dia 8 de outubro. Pois é, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Não tem como, não tem como. E aí, como eles erraram a pessoa, aí eles falam, vamos falar que ele nos agrediu. Gente, que vergonha falar que ele agrediu, ele tava Se dormindo. eu fosse eles, eu teria vergonha de dizer que eu, Obrigada, Lucas. policial, treinada, armada, com colete, fui agredida por um menino de 24 anos, sem arma, sem nada, que tinha acabado de acordar. Eu teria vergonha de falar isso. Mas a É, tese que eles estão colocando é essa: que meu filho agrediu eles severamente, é um Hulk, severamente, seu que filho. Seu filho é um meu Hulk, filho ele sem arma de agrediu fogo, 11. sem faca, sem gilete, sem nada, acabando de acordar, assustado, creio eu, porque a pessoa levanta sobressaltado de um barulho, de uma gritaria, e eles estão usando isso para dizer, para justificar, para tentar justificar algo que não tem justificativa, que é injustificável, eles tirarem a vida de alguém inocente. Meu filho nunca teve envolvimento com criminalidade. Meu filho nunca foi abordado pela polícia. Meu filho era um homem de bem, de caráter. Eu tinha vergonha de falar isso, de ir para a televisão e falar isso. E meus policiais, 8 policiais armados, foram agredidos por um menino de 24 anos. Sem arma, sem defesa. Aí a gente consegue novamente mostrar a imagem do rapaz ali com o escudo, severamente agredido por ele. Ele ali no elevador, você parou na parte perfeita, Lucas. Ali no elevador, eu queria ter uma canetinha para coisar ali. No último, o último rapaz ali do lado, o meu lado é esquerdo, não sei, acho que vai ser do lado esquerdo mesmo, né? Do lado esquerdo, o último, ele tá ali com o escudo. Nota-se que tem ainda uns 10 centímetros para cima protegendo ele, 10 centímetros. Eles estão com armamento pesado, eles estão de capacete, eles estão de colete. Caraca, o menino severamente passou pelo escudo que é para segurar até tiro. Segurar tiro, é. Ele correu, deu um chute, acabou com 11, porque tinham 11, e ele virou o Hulk, né? E ainda por cima, e aí assim, só que o seu filho levou um tiro. Quando você passou e viu, o seu filho. Qual é a metragem mais ou menos do quarto, você sabe? Pode voltar, Lucas, pra cá. Não tenho ideia assim, de metragem, mas é um quarto pequeno. Ai, dois por dois. Acho que, Sei não, acho lá, que 4x4. Ele é bem cinco. quadradinho, assim. Tá, a minha internet ficou ruim aqui. Mas não tem problema. O importante é a minha. O importante é de vocês. Vamos dizer, quando você viu, ele estava próximo da cama dele? Ele estava ao lado da cama, caído, com a E aí tinha cabeça em alguns passos direção. ainda. Ele dorme com a cabeça para a parede e os pés para a porta. Ele estava caído com a cabeça para a porta e os pés para a parede. De frente. De E frente ele para a tá porta. de frente para a porta. Isso. Tinha alguns passos ainda
Não, Dá a entender. ao lado da cama. O corpo dele estava ao lado da cama, posicionado um pouquinho para a lateral direita, como se fosse para a direção da porta Nítido de quem acaba de levantar. de levantar. Não tem como. Não tem como. E aí os laudos, vocês não têm A gente acesso. não teve acesso aos laudos, porque a perícia foi feita pela Polícia Federal. Meu filho ficou 2 dias no IML esperando os peritos virem de Brasília para poder fazer a perícia nele, no corpo dele. Não teve perícia de local de crime com cadáver, porque eles não solicitaram, eles solicitaram apenas a remoção do corpo do meu filho ao CPC aqui, Renato Chaves. Eles disseram que um perito da Polícia Federal fez a perícia de local. Aí o doutor Sadi solicitou uma perícia complementar, porque depois que tiraram o corpo do meu filho, eu lacrei o apartamento, eu pedi para trancarem o apartamento com a grade, que não tinha sido arrombada, porque não estava fechada, porque a porta ficou quebrada, e pedi para ninguém ir lá, porque a gente ia lutar para conseguir uma perícia, uma nova perícia. Aí o doutor Sadi conseguiu uma nova perícia de local, foram feitas já sem o corpo, né? Mas foi feita uma perícia complementar de local de crime. E a Polícia Federal depois solicitou uma reconstituição do crime só com eles, sem a minha participação. Olha, meu Eu não fui conselho, convidada a ir para a reconstituição. e nem vai, eu acredito eu, né? Deveria, mas eu acho que nem vai, porque você vai ter que acabar falando que é a verdade, né? Meu conselho realmente é vocês terem um perito. Aqui eu acho que eu cheguei até a comentar com você sobre o Ricardo Caires, aqui o Sim. patrocinador aqui do nosso podcast. Vocês vão precisar, porque eles vão. O caso da Kátia Goulart, inclusive, eu acho que você até segue ela. Sim, A sim. perícia, ele era ex-tenente da PM, e a gente sabe que os laudos ali foram pessimamente feitos, tudo para tentar encobrir um crime. Então, automaticamente, imagina a Polícia Federal falando toda essa barbaridade e ainda falando que com todo aquele armamento, com todo aquele posicionamento e treinamento que eles têm, eles não conseguiram combater um jovem de 24 anos que acabou de acordar. Eu acredito que o laudo ele tem que ser contestado. Então, eu acredito que realmente você vai necessitar. Então, Mas a gente precisa primeiro dos laudos para a gente poder contestá-los, né? E sim, a mas gente aí não vocês também não conseguiu têm ainda. acesso. Entendi. Ainda não. Eu vou te fazer uma pergunta para a gente encerrar e eu já agradeço por você. A gente vai se falar ainda, tá? A gente vai se falar ainda. Quando vocês tiverem acesso aos laudos, eu vou te pedir para você voltar, se você assim quiser. É, Não só dos laudos, quando tudo for resolvido, a gente vai passando passo a passo. Que você não pode realmente silenciar, porque agora você está falando pelo seu filho, né? É a voz dele que tem que ecoar agora em prol da justiça. Espero que a Polícia Federal reconheça o grave erro em proteger quem errou, porque se a gente não vou chamar eles de criminosos, mas eu vou dizer que eles erraram brutalmente, pelo que você está me contando. Se eles quiserem dar a versão deles, algum advogado deles, enfim, mas acho difícil, né? Porque independente de qualquer coisa, eles agrediram uma mulher. Depois ficaram sabendo que essa mulher é um policial civil, e continuaram agredindo, mantendo em cárcere privado, privou dos seus direitos legais, de ter a sua ligação, de ter um advogado. Então, assim, são erros que não deveriam jamais acontecer. Isso, para De mim, isso prestar parece socorro piada. para o meu filho, já que não haviam atestado ainda o óbito dele. Eles não deixaram prestar socorro Exatamente. para o meu filho. Mesmo que meu filho tivesse morrido na hora, eu queria poder levar ele para algum lugar. Eles não deixaram. Suelen, se você pudesse hoje falar alguma coisa para o seu filho. Eu falo com ele todos os dias, digo para ele o quanto que eu amo ele, porque graças a Deus, toda oportunidade que eu tinha na vida, eu sempre disse para ele, e não morreu sabendo, achando que eu não amava ele.
Ele sempre soube que eu amava ele, porque eu dizia isso sempre para ele: meu filho, eu te amo, você é a minha vida. Ele sempre soube disso e é o que eu continuo falando para ele até hoje: eu te amo, você é a minha vida, você vai continuar sendo. Graças a Deus, esse arrependimento eu não tenho, porque ele sabia. Ele sempre soube tudo que eu faço, tudo que eu fazia por ele, tudo que eu precisava passar por ele. Meu filho era um rapaz consciente. Até hoje, quem comprava a roupa do meu filho era eu. Eu comprava a roupa dele. Porque eu sempre comprei roupa para ir em loja de departamento. Quando não era em loja de departamento, tipo C&A, essas lojas assim. Eu comprava em umas lojinhas que ele gostava de camisa de anime, que é aqueles desenhos japoneses. Sim. E ele nunca reclamou, sempre fui eu que comprei a roupa dele, sempre fui eu que escolhi, eu que dizia, sempre fui eu que fiz tudo. Meu filho não tinha problemas nenhum. Eu nunca deixei meu filho ter problema nenhum, porque eu sempre resolvi, sabe aquela mãe que resolvia tudo? Tudo. Às vezes eu estava em algum lugar e me ligava, eu dizia: Marcelo, tu não sabe pegar nada, tu não sabe procurar nada, porque eu não deixava, eu sempre resolvia a vida dele e tudo. E ele sabia todo o sacrifício que eu fazia, que eu fiz na minha vida para criar ele, para ele ser uma pessoa de bem, para ele ser uma pessoa bem criada, uma pessoa honesta. E meu filho era tudo isso. Então, assim, eu não preciso dizer para ele porque eu não disse. Porque ele sempre soube do meu amor, ele sempre soube da minha dedicação, ele sempre soube que ele era a razão de tudo da minha vida. Eu nunca perdi nenhuma oportunidade de falar isso para ele. Suelen, eu agradeço. Como eu disse, a gente volta a se falar. Agradeço de coração, tá? Que você realmente. Eu acho que você não vai desistir em Não, lutar por isso, né? não Mas vou. pode contar com a gente. A gente está aqui, a gente vai voltar a se falar. Obrigada. Obrigada. E eu encerro agora. Marcelo tinha 24 anos, tinha mãe, tinha fé e um sonho: servir a sociedade. Ele acreditava na farda, na missão de proteger, acreditava que todos que vestiam o mesmo propósito, todos vestiam o mesmo propósito. Mas quando um policial mata outro policial, ele não erra sozinho. Ele destrói a confiança, a honra e o juramento que fez. E quando a corporação se cala diante de um erro como esse, ele também se torna culpado. Porque quem comanda e silencia deixa de servir a justiça e passa a andar do lado do crime. Quem tira a vida de um inocente e se cala não é herói, é cúmplice do próprio erro. Marcelo não merecia morrer assim e quem matou precisa responder. Por ele, pela mãe e por todos que ainda acreditam na justiça. Porque entender sobre o crime é um passo para combatê-lo. Tchau.